Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para uma aula, a aula do segundo trimestre de 2020 da revista Palavra e Vida. Vamos estudar a história do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, verso 3, 4 e 5 nos diz assim: E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu lhe brilhou ao redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Esse é o início do relato da conversão do homem que mudou a sua história e mudou a história do seu tempo e tem transformado também a história de hoje. Estamos falando de Saulo, que se transformou em Paulo, o homem que perseguiu a igreja de Cristo e se tornou depois o perseguidor, ele mesmo sendo perseguido. E nós vamos aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo. Ele é um exemplo de discípulo, é um exemplo de servo de Deus. Mas o que podemos aprender um pouco sobre ele? Sobre a sua infância, né? Quem foi o Saulo na sua infância? Nós não temos nenhum relato específico a respeito dele, né? A Bíblia não registra, mas pouco podemos informar, mas o que podemos deduzir é que por causa das práticas de famílias judaicas, cujo farisaísmo era a religião que assim dirigia essa família judaica, podemos entender que ele foi um menino, por certo, alfabetizado, e a Bíblia nos informa que ele estudou em escolas rabínicas. Ele foi, por certo, instruído na lei oral e também na lei escrita de Moisés, Pentateuco, Profetas, Salmos. Ele estava a caminho de se tornar um judeu ortodoxo. Ele foi preparado para isso. Temos claramente o seu ensino já na sua pré-adolescência, né, quando ele foi para Jerusalém e lá ser instruído pelo rabino Gamaliel. Atos capítulo 22, verso 3, vamos ver isso, né? Que ele teve assim o início da sua vida religiosa nesse caminho. Mas quem realmente foi o apóstolo Paulo? Quem foi ele? Ele nasceu em Tarso, na cidade de Sicília. Ele tinha esse orgulho de nascer judeu e também orgulho de sua cidade. Não era uma pessoa qualquer. Ele tinha um certo grau de instrução, como a gente sabe também em Atos capítulo 22, verso 27, no seu discurso, ele afirma ser cidadão romano. Essa cidadania romana ele adquiriu através de um montante de quantia de dinheiro. Ele era alguém que tinha os seus direitos plenos como cidadão romano. Possivelmente, o apóstolo Paulo ele tinha o domínio de pelo menos 4 idiomas. Ele dominava muito bem o hebraico, o grego, o latim, o aramaico. Ele era um homem versado em letras. E nós podemos ver isso, né, no relato quando ele está diante de Festo, Atos 26, 28, em que ele é interrompido por Festo e diz assim: olha, você está louco? Festo dizendo: as muitas letras o faz delirar. Tudo aquilo que Paulo estava expondo, dizendo, ali para interromper o seu testemunho, Festo fala: olha, você aí deve estar muito confuso com muitas letras, por causa da sua cultura e intelectualidade. A religião, eu creio que o texto de Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, retrata muito bem como foi a vida de Paulo como homem religioso. Filipenses 3, 5
e 6 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de nascimento, e quanto à lei, ele diz, quanto à lei, fui fariseu, e quanto ao zelo, ou seja, o zelo da lei, ele foi zeloso, ele perseguiu a igreja, e quanto à justiça, que também há na lei, ele diz, fui irrepreensível. Filipenses 3, verso 5 e verso 6. Mas só que depois da sua conversão, ele declarou também ser o menor dos apóstolos, ou seja, ao mesmo tempo que ele reconhecia toda a sua formação, mas diante agora de Cristo Jesus e diante dos discípulos, ele reconhece ser o menor, o pequeno. E por isso ele disse, né, na sua carta aos Coríntios, né, que pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, é a graça de Deus, foi a graça do Senhor Jesus na sua vida que o tornou como ele assim o era. Ele era um homem extremo, comprometido com a verdade e dedicado. E com a sua conversão, todo esse potencial, todo esse arcabouço dele intelectual, né, e de trabalho, de serviço, ele redirecionou para o serviço do Mestre. Quanto à sua transformação, ou seja, quanto à guinada da sua vida, do seu encontro com Jesus, nós podemos encarar e ver lá, quando ele falou também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguir a igreja, e agora o perseguidor é perseguido. Nós temos 3 relatos na Bíblia, no Novo Testamento, sobre a sua conversão. A primeira que nós lemos aqui, Atos capítulo 9, e depois temos também em Atos capítulo 22, quando ele está na sua defesa ali, junto aos judeus, falando, ele traz ali o seu testemunho, e o outro relato está em Atos capítulo 26, ele diante de Festo, ele está, e do rei Agripa, ele está ali também falando a respeito da sua conversão, a respeito do seu momento de transformação. E esse momento foi um encontro que mudou a sua vida. E aqui cabe-nos fazer uma pequena reflexão. Todo aquele que é convertido, todo aquele que tem um real encontro de Jesus, seja qual for a circunstância, sempre vai querer falar da sua transformação, daquilo que aconteceu. Então, Paulo, esse homem de Deus, ele era impulsionado para falar às pessoas da sua experiência de conversão. A sua conversão se deu algo de forma sobrenatural, a luz forte, em pleno meio-dia, que sobrepôs a luz do sol, ele ficou cego, caiu do cavalo, ouviu aquela voz, e as pessoas que estavam também ao redor dele ouviu, e no chão, ali ele começou a ser tratado pelo Senhor Jesus. Então ele ouviu de Jesus em que era necessário ir para Damasco, e Damasco ali ele iria ser orientado. E aí começa todo o seu ministério, a sua vida com a pregação do Evangelho. E nesse encontro, ele percebe que não estava ali seguindo uma seita religiosa. Saulo percebe que ele não está seguindo um grupo de pessoas, mas ele estava seguindo o próprio Senhor Jesus, que estava ali vivo, e ele, de forma audível, estava ali escutando a voz do seu mestre. A graça de Jesus alcançou o apóstolo Paulo, e sobre graça, sobre perdão, sobre misericórdia, ele poderia falar de forma apropriada, porque na sua própria vida ele experimentou isso. Quanto ao seu trabalho, a sua dedicação ao serviço, nós vamos ver que passou por esse momento, o momento da conversão dele, foi uma conversão radical, foi profunda, como deve ser qualquer conversão. Ou seja, não é uma experiência emocional, mas sim algo que transforma a vida do ser humano, como aconteceu com ele. E não era uma nova religião que ele estava aderindo. Ele estava ali fazendo a sua mudança de pensamento, ele estava fazendo a sua mudança de sentir, a sua mudança
de agir. Ele foi completamente transformado. E no ato da sua conversão, ele recebeu também a sua missão de pregar o evangelho aos gentios, de pregar a palavra aos reis. Tudo isso foi falado, informado quanto à sua missão como apóstolo. Ele saiu e foi realizar a obra do seu mestre. Todo convertido, todo salvo, toda pessoa que tem uma experiência com Jesus vai querer sempre ter o desejo de fazer algo em relação ao seu Salvador. Paulo, ele desejou cumprir a sua missão falando desse Jesus aos gentios. Paulo se mostrou uma pessoa dedicada em servir. E também aqui cabe uma reflexão, porque muitos hoje, também como no passado, desejam mais ser servido do que servir. Cristo o impulsionou a servir. Uma pessoa salva sempre vai mostrar o desejo, a vontade de servir. Então, nós devemos estar com essa disposição. E eu quero concluir aqui apenas essa parte introdutória, na verdade, essa primeira lição, de que podemos tirar lições tremendas. A primeira delas é que nenhum coração é tão duro que não possa ser transformado por Jesus. Saulo era este homem, um coração fechado para a graça, o amor e misericórdia de Deus, um perseguidor que foi alcançado pela graça. E a segunda coisa que nós podemos aprender também, que a conversão, ela sempre vai redirecionar a nossa vida. A palavra conversão vem de metanoia, ou seja, a mudança de mente. Toda a nossa vida era redirecionada. E a terceira coisa é que todo cristão, toda pessoa convertida, ela deseja sempre servir com os seus dons e os seus talentos ao Senhor. E também precisa e deve servir ao próximo. Que Deus nos abençoe, nos faça assim olhar para Paulo como um grande exemplo de discípulo de Cristo Jesus. Amém.